Amém. Nós estaremos falando sobre a segunda parte dessa base teológica que é o ministério da reconciliação. No domingo passado nós refletimos sobre a reconciliação do homem com Deus. Vimos que fomos criados para comunhão, fomos criados para essa união, mas o pecado rompeu esse relacionamento. Nós aprendemos que Deus, em sua misericórdia, tomou a iniciativa em enviar a Cristo. E entendemos que a reconciliação não é apenas perdão, mas transformação. Somos feitos novas criaturas, chamados embaixadores do Evangelho. E aí Paulo fala isso, quando ele vai falar sobre foi dado a nós esse ministério, o ministério da reconciliação. Hoje nós vamos avançar um pouco, além do que falamos da comunhão, como Deus estabeleceu a sua comunhão, ou reestabeleceu a sua comunhão com o homem. Hoje nós vamos falar sobre essa reconciliação, que através da reconciliação com Deus, automaticamente somos unidos em um só corpo, ou unidos um ao outro. A reconciliação vertical produz a reconciliação horizontal. Nós não vamos ler o texto de 2 Coríntios, como nós lemos na semana passada, que foi 2 Coríntios capítulo 5, 17 ao 21, foi a nossa base. A base que a gente vai ler hoje se encontra lá em Efésios, cartas de Paulo a Efésios, capítulo 2, versículo 13 ao 19. Esse texto representa mais aquilo que eu quero repassar para os irmãos. Peço aos irmãos a compreensão que talvez a gente passe um pouquinho do horário. Efésios capítulo 2, versículo 13 ao 19. Diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estava longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. E aí ele conclui no seu raciocínio: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Louvado seja Deus por fazermos parte dessa imensa família, a família de Deus que se chama igreja. Se fomos reconciliados com Deus, por que nós ainda vivemos tantas dificuldades quando nós nos unimos ou quando nós estamos perto? Porque se já criamos esse vínculo com Deus, e esse vínculo transforma várias pessoas em um só corpo, por que tanta dificuldade que nós temos de viver em comunhão? Paulo diz que recebemos o ministério da reconciliação. Isso não termina na cruz, isso continua na vida da igreja. A cruz cria vínculos e continua essa unidade pela igreja. Mas, irmão, será que nós sabemos exatamente o que é comunhão? De onde é que vem a origem dessa palavra?
Será que vivemos de fato comunhão? Será que só estar perto isso é comunhão? Será que ter amizade é comunhão? Fazer parte de um grupo, isso é viver em comunhão? A palavra bíblica para comunhão, quando nós começamos a ler, e vem desses termos das comunidades, as pessoas que viviam em comunidades, um grupo, eles tinham algo em comum. Essa origem, ela vem da palavra koinonia, que significa participação, compartilhamento profundo e união de vida. Comunhão espiritual não é apenas estar junto. Quem tem comunhão quer estar junto. Mas não necessariamente quem está perto de nós tem comunhão conosco. É compartilhar a mesma vida em Cristo. Em resumo, é compartilhar a vida em Cristo. Já o dicionário, ele define comunhão de forma bem mais simples. É o ato de participar em comum. Algo que lhe traz algo em comum. Convivência, união de ideais, sentimentos e propósito. O nosso dicionário, ele define comunhão como algo mais simples. E não necessariamente algo espiritual. Duas pessoas bebendo cachaça em um bar, todos dois gostando da bebida, eles têm algo em comum. E isso é algo que os une. Eu estava recentemente agora, saí com minha esposa, enquanto a gente tomava um açaí, tinha uma grande quantidade de pessoas assistindo um jogo de futebol. Não foi hoje, mas com certeza hoje aconteceu novamente, né? Final de campeonato. E eles têm algo em comum. Para o nosso dicionário, eles estão tendo comunhão quando eles estão assistindo os jogos. Então, veja que a definição de comunhão é muito simples dentro do dicionário. Quando você parte para uma comunhão espiritual, você vê uma comunhão horizontal e vertical. Uma comunhão que desce de Deus para você e se dissipa para as pessoas. É uma comunhão dependente. A comunhão espiritual, ele firma em valores que vêm da personalidade de Deus e vem também de marcas da ação do Cristo, da vivência que o Cristo deixou para cada um de nós. Quando nós falamos de comunhão, algumas pessoas às vezes entendem mais isso. Não, vamos estar junto aqui, porque estando junto nós estamos em comunhão. Na Bíblia, a comunhão vai além disso. É a união produzida pelo Espírito Santo entre pessoas que foram reconciliadas com Deus. Nossa posição espiritual em Deus determina a nossa conexão com o irmão. Um dos milagres da Bíblia que sai da nossa lógica, por exemplo, nós não conseguimos compreender as três unidades de Cristo, de Deus pela lógica. Pai, Filho e Espírito Santo sendo três personalidades, sendo um só Deus. Nós não conseguimos entender de forma espiritual como é essa união entre marido e mulher, onde Deus agora, uma vez que eles são unidos, agora são uma só carne. Senhor, é como se o Senhor não estivesse mais olhando nós dois, mas olhando você e ela como uma unidade. E no milagre também dessa mesma unidade, ele uniu a igreja. Pessoas diferentes, cabeças diferentes, às vezes cultura diferente, sexo diferente, mas unidos. Um só corpo. E o que vincula esse um só corpo? O que transforma a igreja física, onde você vê vários membros, mas dessa mesma unidade? A gente vê que, primeiro, na mensagem passada, Deus criou
cada um de nós para termos comunhão com Deus. Quando ele criou Adão, ele criou para manter comunhão com Adão. A Bíblia diz que ele andava no paraíso com Adão. Só que uma vez que Adão pecou, essa comunhão foi quebrada. Por que essa comunhão foi quebrada? Porque a unidade que existia desse vínculo de entendimento, de santidade, estava perfeito. Uma vez que esse vínculo foi quebrado e agora Adão passou a ter pecado, ou Adão pecou, como Deus é Deus santo e ele não pode contemplar o mal, essa conexão foi quebrada. Aí a Bíblia vai ter vários versículos recheados para falar sobre não há comunhão com trevas e luz. Se dissermos que andamos nas trevas, nós não estamos em comunhão com Deus. Nós não temos comunhão com a luz. E por quê? Porque a comunhão plena com Deus é luz. Deus não tem treva alguma. Então, para você ter comunhão com Deus, você precisa andar na luz. Só que, devido ao pecado, nós nos distanciamos. Paulo vai dizer nesse texto aqui, mas agora em Cristo Jesus vocês que antes estavam longes, foram aproximados pelo sangue de Cristo. A sua comunhão com Deus estava cortada. Pelo sangue de Cristo, Ele lhe trouxe para perto. Porque Ele é a nossa paz. E ele continua a falar, Ele derrubou as paredes. Derrubou a parede que fazia separação entre Deus e os homens. Está lá, Isaías capítulo 59, fazia separação o nosso pecado. Não é que Deus não tivesse ouvidos que pudesse ouvir, mas as nossas iniquidades faziam separação, ou seja, tapava, criava-se uma barreira. Cristo vem como uma ponte e une novamente a cada um de nós a Deus. Então, vincula algo. E o que vincula? Vincula que os atributos de Deus, bondade, mansidão, longanimidade, que é frutos do Espírito Santo, passa a ser uma nova identidade daqueles que conhecem a Deus. Viver cheio do Espírito Santo é justamente aceitar as marcas de Deus dentro das minhas ações diárias. Como é que eu vejo isso? Na pessoa de Jesus, olhando para Cristo como modelo, autor e consumador da nossa fé, Ele que não somente morreu, mas também viveu e viveu como exemplo, traz as características de Deus, para que através dessas características você mantenha comunhão com Ele. Não há como manter comunhão com Deus vivendo distante das características de quem Cristo foi. É Cristo que nos traz o vínculo. Cristo vai nos unindo a Ele pelas suas características, os seus atributos. Por exemplo, quando você não era crente, esse texto é assim, o que Paulo está falando. Lembre quem você era no passado e agora lembre quem você é hoje. Por quê? Porque ser melhor do que todas as pessoas? Não, porque Cristo agora habita em você e dá uma força que você não conseguiria antes. Hoje o que você consegue é por Cristo Jesus. Se você tem uma vida mais regrada, se você tem agora uma vida mais madura na fé, graças a Deus. É Cristo que lhe traz força para que você venha fazer isso. Mas antes, nenhum ato de justiça e bondade trazia esse vínculo com Deus. Aí Cristo vem, morre através do seu sangue, recebe essa punição, traz para nós a sua justiça, sela essa paz, que antes éramos inimigos, e agora quando Ele sela essa paz, agora a gente se apresenta diante de Deus santo. Pelas nossas ações a gente não conseguiria fazer isso. Então, Ele vincula. E para que a gente continue vivendo essa santidade, nós aprendemos através da Bíblia o processo de santificação. Que processo é esse? É o processo de se revestir todos os dias com a roupa de Cristo. Que roupa de Cristo? Não estou falando que é paletó e gravata, não. Atributos. Se você mentia, agora não minta mais. Se você é desonesto, agora seja honesto. Se você era egoísta, agora vive em humildade. Vai ser fácil? Não, porque
diante da vida, nós aprendemos e absorvemos algumas características que vêm da nossa natureza. Então, o que é que Cristo faz? Faz que dá o Espírito Santo a você, lhe dota com força e poder para que você venha rejeitar a sua própria carne, todos os dias sacrificando a sua própria vida, rejeitando a sua carne e o pecado por amor a Jesus. E aí você tem um vínculo de santidade pela santificação. Todos os dias você morre para esse homem, para esse mundo. Todos os dias você morre para esse pecado. E agora, em Deus, você está ressuscitando em Cristo, constantemente. Então, olhando esse vínculo, olhando essa unidade, essa mesma unidade, as características de Jesus Cristo, vai fazendo com que o seu povo ganhe as mesmas características. O que não é comunhão? Amizade. A comunhão tem amizade, mas não necessariamente quem tem amizade tem comunhão. Eu tenho muitas amizades, meus irmãos, com pessoas do mundo, pessoas que não confessam a mesma fé que eu. Que talvez, eu não conheço talvez tão profundo, mas tem uma vida mais consagrada, vamos dizer assim, do que muitos que conhecem a Jesus. Tem uma vida pelo menos ética, moral, mais plausível do que algumas pessoas que dizem confessar a Jesus. Mas eu não tenho comunhão com eles. Talvez você tenha alguns companheiros sociais dentro da empresa, alguns amigos, alguns familiares que você gosta, que talvez até você se aconselhe. Talvez afinidade natural. Pela mesma profissão você tem algumas afinidades. E por alguns gostos, as sociedades elas se dividem e subdividem. E aí ela cria núcleos sociais. Tanto na parte financeira, isso cria núcleos sociais, o mesmo time, o mesmo ambiente que você geralmente vai criando grupos. Os grupos são naturais, mas não necessariamente isso seja comunhão. A comunhão que a Bíblia traz, meus irmãos, ela vem de uma característica que é recebida primeiramente em Deus. Quando eu tenho mudado o meu comportamento, a minha vida em Deus, naturalmente aqueles que também mudaram a sua vida, se vincularam, se uniram. Efésios capítulo 4, versículo do 1 a 6, diz assim, ó: Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vossa vocação, a que foram chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vou repetir esse último versículo. Fazendo de tudo para preservar a unidade do Espírito, porque pelo vínculo da paz. O que é que Paulo está falando aqui? Nas entrelinhas, comunhão está perto é difícil. Mas, quando depende de nós a termos um só propósito, um só direcionamento, nós temos que nos esforçarmos para estar junto. Isso não é tão difícil entender, mas a gente sabe que é difícil viver. Por exemplo, talvez quando a gente tem os nossos conflitos pessoais, o nosso maior sentimento, o sentimento mais comum, vamos dizer assim, é se distanciar. Isso vem da nossa natureza. Você já deve ter ouvido assim: se distancie de pessoas difíceis. Não fique perto de pessoas negativas. Claro, pode até ser um bom conselho. Mas quando é alguém dentro da sua casa, você não pode se distanciar, o que é que você tem que fazer?
você tem que promover ao máximo, pelo menos através do respeito, esse companheirismo. Às vezes eu sento para conversar com alguns adolescentes, e alguns adolescentes falam dos seus pais, as incompreensões. E às vezes você não pode fazer muita coisa, até porque cada contexto é um contexto diferente. Mas muitas coisas você vai ter que aturar. Olha, silêncio, fique em oração, não responda a seus pais, mesmo que eles estejam errados em algumas circunstâncias, mas são seus pais. E alguns conselhos dizem, vai passar. Ou você não lembra, talvez, a amizade ou a dificuldade que você tinha na adolescência com seus pais, e quando você vai criando maturidade, e principalmente quando a gente se transforma pai e mãe, né? Aí é que a gente começa a entender melhor algumas coisas. Mas até então a gente não entende. É só conflito. E aí eu digo, olha, tenha paciência, tenha calma, essa fase vai passar e passa. E às vezes a gente também conversa com alguns pais sobre os seus adolescentes. Pelas fases. Alguns homens conversam em suas dificuldades que têm, suas esposas. E às vezes situações a gente vai ter que suportar. Enquanto ainda não há a transformação ou a modificação, enquanto a personalidade daquela outra pessoa é assim, muita coisa você vai ter que suportar. Ou você vai entrar em conflito direto. E quando eu falo isso, essas circunstâncias a gente não pode simplesmente se distanciar. Você tem que ficar perto. Você não tem o que fazer. Mas na igreja a gente quer se distanciar. É o nosso sentimento natural diante dos conflitos. Aí Paulo está dizendo aqui, olha, meus irmãos, eu, prisioneiro do Senhor, nas últimas cartas que ele escreve, lá no calabouço, peço a vocês que vivam de maneira digna, pelo qual vocês foram chamados. Vocês foram chamados a essa unidade. A gente já leu aqui que a vontade de Deus é que você seja um só corpo com todos. Então isso aí já foi predeterminado desde a eternidade para que isso acontecesse, que a gente fosse só um só corpo. Aí ele fala, isso, meus irmãos, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo de tudo para preservar essa unidade pelo vínculo da paz, pelo vínculo em Cristo Jesus. Aí ele vai dizer agora o que é que nos une. Que vínculo é esse que nos uniu a Deus e nos une com o irmão? Aí ele vai falar, que unidade é esse? Que é justamente 7 marcas da unidade cristã. É 7 realidades que nos unem em um só corpo. Aí ele vai falar, o versículo 4 de Efésios capítulo 4. Há um só corpo, um só Espírito, como também uma só esperança, para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Aí eu quero que você faça o seguinte, um exercício para a gente refletir sobre essa unidade, esse vínculo que nos une a Deus e ao mesmo tempo nos une ao irmão. Há um só corpo. Quantas igrejas apresentadas diante de Deus existem? Uma só. Embora nós podemos nos dividir em placas, em doutrinas, diante de Deus ele vai resgatar a sua igreja. Ele vai arrebatar a sua igreja. E lá na igreja, quando a gente subir, não vai ter placa. É todos aqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Então, todos aqueles que fazem parte da igreja universal de Deus, esses vivem também nessa comunhão. Tem algo, esse vínculo em comum. Por que Paulo está dizendo isso? Porque nem todos que que falavam de Deus estavam na pessoa de Jesus, criam em Jesus. Então, alguns acreditavam nos deuses da Olímpia, outros acreditavam nos deuses dos seus antepassados, outros acreditavam nos deuses persas, egípcios, e todos aqueles que acreditavam em Deus pelo vínculo em Cristo Jesus, esse se transformava em uma única igreja.
Então Paulo está dizendo que aqueles que creem em Jesus Cristo fazem parte da igreja de Deus. Essa é a primeira parte que nos une, sermos da mesma igreja de Deus. Independente de se somos da Assembleia de Deus, independentemente se somos presbiterianos, independentemente se somos batistas ou de qualquer outra igreja séria ou compromissada, mas somos da igreja de Deus. Podemos ter divergências doutrinárias em relação à lógica, o nosso entendimento sobre as coisas. Mas no final, aqueles que creram em Jesus de fato e que estão escritos no livro da vida, fazem parte da igreja de Deus. Então a primeira coisa que o Senhor nos une é sermos igreja. Ele vai falar também, não somente um só corpo, mas também um só Espírito. Quantos Espíritos Santos existem? Um só Espírito. Uma vez eu fui para um show evangélico, acho os poucos que eu fui. Aí o cantor estava, os irmãos foram até comigo aqui, o cantor estava dizendo, Senhor, desce outro Espírito. Aí a gente brincava, está amarrado em nome de Jesus. Outro Espírito não. O Espírito que era para descer, já desceu. Ele não vai subir para descer de novo, não. O Espírito que ia descer, que estava na profecia de Joel, já desceu e não subiu. Agora ele faz o quê? Ele mora em nossos corações. Mora no coração de todos aqueles que creem. Um dia ele vai subir. E quando ele subir vai ser o quê? Com sua igreja. É assim que nós cremos. Um só Espírito. Tem dois Espíritos. Ah, Senhor, eu quero fogo novo. Eu digo de novo, está amarrado em nome de Jesus. É um só Espírito, meus irmãos. Não somos departamentos isolados. É organismo vivo. Comunhão não é opção. É identidade. Quem é de Deus, quem tem comunhão com Deus, quer ter comunhão com o próximo. É natural. Comunhão não se força, é da nossa identidade. A igreja é um local onde a nossa nova natureza quer estar. Quando nós não éramos conhecedores de Deus, nós não conhecíamos a Deus, a Cristo, alguns locais nós gostávamos de estar. Mas quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, entendemos que é na igreja que tem um povo que canta a Deus. É na igreja que tem um povo que se junta para falar de Jesus. É na igreja que tem um povo que se junta para ir lá para Morro Pintado, para se deitar naquelas redes ali, para passar o dia todo falando de Jesus. Quando a gente entende isso, a gente quer estar perto. É natural. Por isso que faz parte, a comunhão faz parte da nossa nova identidade. Porque quando nós não tínhamos essa identidade cristã, nós não tínhamos esse vínculo, porque nós não conhecíamos a Deus. Nós não éramos lavados pelo sangue de Cristo. Então, como não éramos lavados pelo sangue de Cristo, esses atributos não ressaltavam em nós e não nos vinculavam a nada. Uma vez que conhecemos a Jesus Cristo, esses vínculos fazem com que o povo de Deus se unam em um só propósito, sendo uma só igreja, sendo batizado uma só vez pelo mesmo Espírito, que o batismo também só é uma só vez. Ele vai falar aqui, olha, um só corpo, uma só esperança, ou um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, e essa esperança deve ser a mesma que nós temos aqui. Quem é que crê que o Senhor Jesus Cristo está voltando? Levanta a mão. Se a sua esperança não for essa, meus irmãos, qual esperança nós temos? Se nós não pensarmos na volta de Jesus Cristo, e cada vez que eu ligo a TV, quer dizer, TV a gente nem assiste mais, né? Mas cada vez que eu estou lá olhando algumas coisas no Instagram e eu vejo a geopolítica, vejo um mundo que se prepara para um líder global, que possivelmente vai mandar nos continentes. Quando eu vejo a Terra se mobilizando em vários continentes e países, todo mundo parece cachorro que está olhando um para o outro, qualquer coisa que meter uma pedra, começa a brigar. Está todo mundo em guerra.
Aí você vê a inteligência artificial trazendo um controle geral das pessoas. Eu disse, Senhor, graças a Deus, o Senhor está perto. Cada vez mais que eu vejo, coisa que eu, pastor Tadeu, talvez pregávamos há 20 anos atrás, que a gente nem sonhava como é que ia acontecer. Está acontecendo agora, meus irmãos. Diante da nossa geração, Cristo está voltando. E se a sua esperança não for essa, se todos os dias você não olhasse, rapaz, como seria bom se o meu Salvador viesse. Como seria bom ter essa plenitude de comunhão, essa união perfeita, de estar agora vendo face a face Jesus Cristo. Como seria bom agora a nova morada. Nós estamos tão apegados às vezes às coisas desse mundo que, não, Senhor, agora não, passe mais um tempinho. Mas eu almejo, Senhor, eu almejo ver o meu Salvador. E essa deve ser a esperança da sua igreja. Quando eles cumprimentavam Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo. Ora vem Senhor. O quê? Eles almejavam a qualquer momento o Cristo voltar. Enquanto o Cristo não voltou, eles foram até Cristo e hoje estão gozando de tranquilidade e paz. E essa também é a nossa esperança. Quando nós olhamos o nosso ente querido, que às vezes pela injustiça, a gente teve alguns velórios agora, e pessoas que passaram uma vida inteira lutando em uma doença. Aí a gente olha assim, rapaz, aquela pessoa passou a vida todinha sofrendo. Se a nossa esperança fosse apenas desse mundo, dizer assim, rapaz, então morreu aqui, acabou, na minha cabeça eu enlouquecia. Porque eu acredito que essas pessoas que, mesmo que passaram por toda essa tribulação aqui na terra, elas foram coroadas com a presença de Jesus, aqueles que creram em Jesus. Então, por mais que passaram por todo o sofrimento aqui, vão estar num local em que nunca mais vai ter mais lágrimas, nunca mais vai ter mais choro. A presença do Senhor Jesus vai trazer paz. E isso me conforta, isso me consola. Saber que um dia, se Cristo não voltar agora, nós estaremos com Deus. Paulo, em alguns momentos lá, na mesma cartinha, faz, rapaz, eu não sei o que é melhor. Se é estar aqui com os irmãos e ser usado por Deus, ou já ter partido aqui entre vocês, já ter morrido mesmo. Porque se eu tivesse morrido, pelo menos eu estava com Deus. Esse era o sentimento de Paulo. Eu quero estar com o Pai. Eu quero a presença com o Pai. Então ele faz um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor. Nós acreditamos em um só Senhor, que é justamente Jesus Cristo. Ele é a cabeça da igreja e ninguém mais. Colossenses 1:18 diz, ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é a parte pensante. É nele que eu afogo as minhas lágrimas quando o ministério está difícil. Senhor, o ministério não é meu não. O Senhor me chamou, as ovelhas são suas e eu estou com dificuldade. Tome posse aqui no seu povo, nos discipule, nos discipline, firme o seu povo. Nós pastoreamos, não são nossas ovelhas, as ovelhas são de Cristo, vocês são ovelhas de Cristo, qual foram competentes a nós cuidar. Mas nós somos só pastor reserva. É o símbolo do pastor, os beduínos que até hoje tem, enquanto ele tem um pastor que cuidava das ovelhas, sempre tem um ao lado para para ajudar. Nós somos esse pastor ao lado. Porque as ovelhas, nós somos também ovelhas de Jesus. Então nós temos um só Senhor. Também, mesmo sendo pastor, também somos ovelhas. Também somos servos. Tendo que todos os dias orar, pedir perdão a Deus, pedir misericórdia a Deus, pedir sabedoria para guiar o seu povo, porque nós, um a um, nós iremos dar conta a Deus. É uma responsabilidade muito grande. E não quer dizer que por essa responsabilidade a gente sabe de tudo, e todos os nossos passos são perfeitos, e não são. Muitos passos têm que ser parados e têm que ser voltados, olhados realmente do que é que a gente está fazendo. Porque nós estamos diante do povo de Deus. É sério o que nós estamos fazendo. É por isso que nós precisamos
constantemente, meus irmãos, das suas orações, para que o Senhor nos dê sabedoria para poder guiar esse povo, ou guiar vocês, e ao mesmo tempo ser guiado também por Deus, porque quando um líder se perde, muitas vezes ele perde também os seus liderados, e a gente sabe a responsabilidade que nós carregamos. Então, há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, há uma só fé, essa fé que nos vincula à salvação. Fé não é um sentimento onde você, eu acredito. Não é só muito mais que isso. Ela vem por base da palavra, é através da palavra de Deus que isso constrói no nosso coração a fé. Então, fé, lógica, junto com a palavra que muitas vezes traz sentimento que nos une a Deus. É essa fé. É por essa fé, e é só uma fé. Um dia você creu em Cristo. Um dia você confessou Jesus Cristo como seu Salvador. Seja você que esteve no mundo e aí reconheceu a Jesus, seja você que reconheceu Jesus, foi para o mundo e teve que voltar a essa mesma fé que ele vincula, ou seja, você que nasceu dentro do Evangelho, teve algum exato momento, em algum momento, você entendeu as palavras do Evangelho. E aí você creu. Há uma só fé. E também um só batismo. Você só é batizado uma vez. E o que a Bíblia fala aqui, batismo das águas. O batismo pelo Espírito Santo no momento da conversão. Na hora que nós cremos em Cristo Jesus, o Espírito Santo entra dentro dos nossos corações. Eu não preciso de um segundo Espírito para entrar dentro dos nossos corações. O Espírito que já entrou é suficiente para nos selar. Um só batismo. Nós somos batizados uma só vez, independente de quem nos batizou. Que às vezes tinha no passado, por alguns ministros que passaram e deram mau testemunho, alguns irmãos, pastor, eu quero me batizar novamente, como se o batismo daquela pessoa que fosse válido. Não, você batizou em Cristo Jesus. O ministro foi apenas uma ferramenta para perguntar se você realmente creu ou não. Mas nós fomos batizados em Deus, pelo vínculo do Espírito Santo. E nós acreditamos que existe um só Deus e Pai de todos, que opera em todos. Então, quando nós juntamos, somos igreja, temos o Espírito Santo, temos a mesma esperança, somos servos de um mesmo Senhor, temos a fé em Cristo Jesus, fomos batizados, entendemos que existe um só Deus e Ele é o nosso Pai, isso é comunhão. É o que nós temos em comum. São todas essas coisas. Paulo está dizendo, olha, se você tem essas coisas aqui, você vive em comunhão. Então, para você viver em comunhão, por o vínculo de Cristo Jesus, se esforce para viver em comunhão. Porque Ele já nos uniu. É isso aqui que nos une. Ele que vincula através da sua vontade, através de todas essas ações, para sermos seus filhos. Temos comunhão uns com os outros. Podemos ver isso na prática em 3 versículos. E eu quero, não vai dar tempo eu encerrar, não vai dar tempo eu terminar tudo, mas eu queria terminar com esses 3 versículos. Esses 3 textos, na verdade. Como é que os discípulos entenderam a comunhão na prática? Porque nós falamos sobre comunhão da parte teológica, nós fizemos algumas definições, mas como é que os discípulos viviam essa comunhão? Atos capítulo 2, versículo 44 e 45, Atos capítulo 4, versículo 32 e Atos 2, 46 a 47, mas nós vamos ler cada texto. Atos capítulo 2, versículo 44, assim, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Atos capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que criam eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Que essa palavra comum é koinonia. Então,
Tudo isso vinculava eles. Atos capítulo 2, versículo 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, preste atenção, esses textos aqui falam que eles tinham tudo em comum. Comum em quê? Será que eles não tinham diferença? Será que eles não eram diferentes? Não tinham gostos diferentes? Significava que não havia egoísmo. Eles estavam sendo perseguidos e eles não ficavam bem ver o irmão sofrendo enquanto eu tenho alguma coisa. Então eles se incomodavam no sofrimento do outro. Os irmãos compartilhavam seus bens, o seu tempo, a sua vida, mostravam que a comunhão envolvia generosidade. Não se sentia bem de ter muito enquanto alguém não tem nada. Eles nem consideravam exatamente mais seu, nada. Eles estavam sendo perseguidos, expulsos das suas terras, pegavam essas terras, vendiam, davam aos discípulos, os discípulos vendiam e repartiam entre as pessoas. O princípio aqui, meu irmão, não é para você vender tudo e entregar na mão dos pastores, não. Não é isso, não. É o princípio de generosidade, de você se importar com a dor do outro, do sofrimento das outras pessoas. Mas como eu vou me importar com o sofrimento das pessoas se eu nem ando com essas pessoas, se eu não sei a vida dela, do seu sofrimento, das suas dificuldades? Como meu coração vai doer se nós passamos a semana todinha e eu não sei nem onde é que você está? Por isso que quando nós falamos, meus irmãos, vamos estar juntos, venham para a escola dominical, venham para a quarta-feira, venham para o culto do domingo. Meus irmãos, é mais do que vir a uma programação. É vincular-se, pertencer a um momento em que você se sente parte de um todo, de uma família. Se você não consegue com todos, mas com alguns, você tem que conseguir. Porque senão, meus irmãos, não faz... Deixa eu tentar escolher as palavras. Não faz sentido ser igreja. Se você acha que ser igreja é apenas você vir a um culto, sentar nessa cadeira, e você sair, chegar atrasado e voltar mais cedo e sair igreja, você está perdendo o melhor da igreja. Você não entendeu o que é ser igreja. Você não foi lavado pelo Espírito Santo para viver mais sozinho. Se você não entende isso, você não entende o que é igreja. Você está na igreja, mas ainda está perdendo o melhor da igreja. E eu digo isso, meus irmãos, porque vai ter momento que você vai chorar, que você vai ser angustiado, e você vai precisar de uma palavra amiga. Naturalmente, precisamos encontrar isso na igreja. A igreja, ela traz amizades, embora não seja, toda amizade seja comunhão, mas é na igreja que eu firmo as melhores amizades. É na igreja que eu consigo encontrar um parceiro decente. Eu conversando com a jovem, ela disse, eu não quero mais casar. E eu disse, vamos pensar um pouquinho de onde é que está sendo as suas buscas. Por quê? Porque ela conhecia Deus, mas as buscas dela eram lá fora. Eu disse, olha a comunhão que você está procurando. Olha o tipo de pessoa que você está encontrando lá fora. Procure pessoas decentes que tenham a mesma comunhão que você. Que consigam construir o que você entende sobre família. Aí você vai procurar lá fora. Vai ser muito mais difícil. Porque é na igreja que nós conseguimos encontrar bons partidos, vamos dizer assim. Pelo menos deve encontrar, né? É na igreja. Pelo menos eu encontrei a minha em outra igreja, mas encontrei. Se não tiver na sua igreja, vá atrás de outra igreja. Assistir um culto. Na época, o pastor Toninho me botou para correr umas 3 vezes. Era lá na Maranata. Mas eu sabia o que eu queria. Eu queria alguém da igreja. Porque, graças a Deus, o Senhor me apresentou a minha esposa. Lá no retiro, viu? Lá no retiro. Então, eu estou falando isso, meus irmãos, porque é tão bom estar com vocês.
E a gente sabe que retiro é mais do que somente uma programação de culto. É um culto constante. É tão bom estar conhecendo mais sobre vocês, saber as suas dificuldades. E quem gosta de gente, que aproveita aquele momento para conhecer mais, para falar mais, faz com que a gente se una mais, esteja mais próximo. Às vezes o nosso coração, meus irmãos, não se dói no outro, porque às vezes nem quer saber da vida do outro. Quando eu estou falando da vida do outro, não é a vida alheia, não, de você fofocar, não. Mas eu estou dizendo assim, é doer o seu coração. Eu vi hoje algumas pessoas que eu fiquei tão feliz. Eu digo para algumas pessoas, olha, eu estou encerrando, viu, meus irmãos? Desculpa aí pelo horário. Eu disse, olha, tá lá, se alguém quiser saber onde é que é minha casa, estão todos convidados para tomar aquele café de tarde. Se você não souber onde é e você tentar me achar e você não conseguir, vai lá no Google e bota Casa do Café do Pastor Leandro, vocês vão encontrar. Está lá 5 estrelas, não é uma cafeteria não, mas é um local de comunhão. E eu tenho certeza, quando você for, meus irmãos, vai ser muita conversa boa sobre Jesus, sobre vida, e quem sabe até a gente possa chorar junto. Porque isso é comunhão. Isso é vontade de estar próximo. Então assim, que a gente venha ter esses momentos, momento de sentimento de estar próximo. Eles tinham tudo em comum porque eles queriam ficar próximos, eles tinham crido em Jesus Cristo, eles estavam dispostos a sofrer junto, a ninguém soltar a mão de ninguém, saber que exatamente agora nós somos de Deus e agora nós fazemos parte da família de Deus. Eu quero chamar já o Ministério de Louvor. E eu queria contar, enquanto o Ministério de Louvor vem, uma ilustração justamente dentro da minha área, de um pedreiro. O pedreiro foi chamado para reconstruir um antigo muro de uma fazenda. Ele percebeu que havia muitas pedras espalhadas pelo chão. Algumas eram grandes, outras eram pequenas, umas mais lisas, outras mais irregular. Ele começou a separar as pedras por tamanho e forma. Depois tentou levantar o muro usando apenas as maiores. O muro ficou bonito, mas caiu. Tentou só com as menores. Também não funcionou. Então entendeu, nenhuma pedra sustentava sozinho. Passou a usar todas, grandes, médias e pequenas. Cada um ocupava o seu lugar. As menores preenchiam os espaços. As maiores davam firmeza e as irregulares travavam os outros. No final do dia, o muro estava de pé. E alguém perguntou: qual foi a pedra mais importante? Perguntou ao pedreiro. Ele respondeu: todas. Fora do muro são apenas pedras, mas juntas se tornam proteção. Amém? Oremos. Pai, louvado seja o teu santo nome. Cada pedra diferente, umas maiores e outras menores, formatos diferentes, mas que unidos, Senhor, fazemos esse muro. Fazemos algo sólido, forte. Pai, nos vincula cada vez mais no vínculo da tua perfeição. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui, Senhor, que o Senhor o chamou ou para voltar para casa, ou para restaurar a comunhão com outra pessoa. Senhor, não nos deixa, Senhor, a deriva pela nossa própria vontade. Confronta o nosso coração a vivermos essa comunhão, essa koinonia. Abençoa a tua igreja, Senhor, nos dá esse sentimento no nosso coração de estar em casa, de mesmo diante das dificuldades, saber que foi aqui que o Senhor nos chamou. Pai, louvado seja o teu santo nome, que o Senhor nos uniu a Deus. E louvado seja o teu santo nome, que pelo milagre do teu Santo Espírito, o Senhor nos uniu um ao outro. Então, dentro das possibilidades, Senhor, que firmemos os nossos passos e possamos nos esforçar a manter comunhão um com o outro.
Essa é minha oração, que seja também a oração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém.